como a gente acompanhou, desmentindo inclusive a própria parlamentar Clarissa Tessio, o governo brasileiro se posicionou, repudiou inclusive os atos de terror do Hamas, como a gente pode ver inclusive aqui nas redes sociais do presidente Lula. Fiquei chocado com os ataques terroristas realizados hoje contra civis em Israel, que causaram numerosas vítimas. Ao expressar minhas condolências aos familiares das vítimas, reafirmo meu repúdio ao terrorismo em qualquer de suas formas. O Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito, inclusive no exercício da presidência do Conselho de Segurança da ONU. Conclama a comunidade internacional a trabalhar para que retome imediatamente negociações que conduzam a uma solução ao conflito que garanta a existência de um Estado palestino economicamente viável, convivendo pacificamente com Israel dentro de fronteiras seguras para ambos os lados, completou o presidente Lula em sua nota. O que o Lula fez, não só como presidente da República do Brasil, mas também como chefe nesse momento, como presidente temporário ali, né, rotativo do Conselho de Segurança da ONU, é seguir as diretrizes da Constituição brasileira e também seguir o que a própria ONU determina, que a ONU não reconhece formalmente o grupo Hamas como terrorista. E volto a dizer, o Hamas não é a Palestina. O Hamas não representa a totalidade do povo palestino. Um ato de terror não se justifica. Ele tem de ser condenado, ele tem de ser repreendido e foi pelo Estado brasileiro, inclusive. E para responder a pergunta de muitos de vocês que estão questionando aí, né, que são bolsonaristas ou que são de outros grupos, por que os Estados Unidos, por que outros tantos países consideram o Hamas um grupo terrorista e o Brasil não? O Brasil segue as diretrizes da ONU e lembrem vocês, como neste momento presidente rotativo do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil não pode tomar uma atitude que seja supostamente diferente daquela que a Constituição brasileira estabelece e que o próprio órgão que o Brasil preside, um dos conselhos, determina. Tem uma informação interessante também pra gente trazer aqui, porque até durante o governo Jair Messias Bolsonaro não se teve também, por exemplo, a mudança de postura do Brasil formalmente em relação ao Hamas como nação. Você tinha um Bolsonaro ali às vezes trazendo uma ou outra fala em relação ao Hamas, mas a postura do Brasil não mudava formalmente, porque o Brasil segue historicamente a postura que a ONU neste momento entende. Vários países no mundo não reconhecem o Hamas como grupo terrorista. Isso não quer dizer que não tenham ações, isso precisa ficar bem claro, que não sejam ações de cunho de terror e que também não sejam ações que não devam ser repudiadas. Todos os atos de terror devem ser repudiados. E por que em tese o Brasil não estaria taxando o Hamas como grupo terrorista? Historicamente, o governo brasileiro só aceita classificar uma organização como sendo terrorista se ela for considerada assim pela ONU. É o caso dos grupos islamistas Boko Haram, Al-Qaeda e o Estado Islâmico, considerados organizações terroristas pela ONU. E, portanto, também pelo governo brasileiro. Esse critério faz com que o Brasil não mude a sua classificação de entidades consideradas terroristas, mesmo quando há alternância do poder em Brasília. Exemplo, ao longo do governo de Jair Messias Bolsonaro em 2019 até 2022, 31 de dezembro acabou o governo dele, o presidente chegou a se manifestar em favor de classificar grupos como o palestino Hamas e o islâmico xiita libanês Hezbollah como terroristas, mas oficialmente o Brasil nunca mudou a sua postura. Ah, Carlito, mas qual que seria a solução para tudo isso? O diálogo. E de todas as entrevistas que eu vi falando sobre essa questão da solução ali, desse momento agora em específico, e para chegar, quem sabe, ali a um momento de paz futura, com o território independente, autônomo palestino e de Israel também, e que tenha esse respeito por essas divisões territoriais, é a entrevista concedida pelo ministro Celso Amorim a Aline Cravo lá no Globo, que ele traz o seguinte: sem cessar fogo, conflito no Oriente Médio se alastrará de maneira muito perigosa, de Celso Amorim. Assessor especial da presidência afirmou ainda não se poder ter a ilusão de que um conflito histórico será resolvido em um dia ou 2 semanas, mas que é importante não perder de vista o horizonte da paz. A posição do Brasil está dada. Obviamente condenamos os ataques. Condenamos ataques contra civis. Achamos que o importante no momento é trabalhar por um cessar-fogo. Sem isso, não terá fim o conflito. Se alastrará de maneira muito perigosa. É um conflito histórico. Achamos importante que haja uma solução que contemple 2 estados, dentro de fronteiras seguras e economicamente viáveis. E isso já está nas resoluções internacionais. Eu acho que o Brasil tem que trabalhar intensamente no Conselho de Segurança e tenho certeza que estão fazendo isso. O presidente tem interesse e já falou que o Brasil tem que
que ter uma atuação intensa e tentar ao máximo. A gente sabe que não é fácil, pois as posições são distintas. Existe o direito de veto, que muita gente não está citando, inclusive, dos membros permanentes do Conselho, que inclusive eu citei, o que torna a coisa mais complicada. Não é só chegar, fazer a votação e resolver. Tem que fazer muitas consultas, tem que trabalhar muito. No momento, acho que tem que não alastrar o conflito, não aumentar o número de mortes de civis. Isso exige contenção de todas as partes. E como ele lembrou no início da matéria, não dá pra você ter a ilusão de que vai ser resolvido esse conflito de um dia pro outro, em uma semana ou duas. Tanto que ele deixa claro em outro trecho da matéria o seguinte: vai tentar trabalhar pelo cessar-fogo, a paz definitivamente vai levar mais tempo. É muito difícil, mas a gente não pode perder de vista o horizonte de paz, porque senão sempre voltaremos a essa situação. Mas também não se pode ter a ilusão de que se vai conseguir isso em um dia, em 2 semanas, o que não se conseguiu em 7 décadas. Tem que ser o cessar-fogo de parte a parte, acabar com os ataques aos civis, assegurar o trânsito das pessoas que querem deixar o local que estão. São coisas importantes.